Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 113. Continuando com nossa série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das Meditações de Marco Aurélio, chegou o momento de falarmos do livro 9, capítulos 9 e 10, ou ainda entradas de número 9 e 10. Como sempre, a tradução que será a nossa referência é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e você poderá acompanhar aquilo que nós faremos em termos de análise deste trecho por meio da transcrição que dele fazemos na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio anotou de si para si nestas duas entradas do livro 9 da obra hoje conhecida como Meditações. 9. Todos os seres ligados por qualquer afinidade têm propensão a associar-se. O que é terra tende para a terra, tudo o que é líquido para o líquido, e tudo o que é ar do mesmo modo. Tanto que é preciso obstáculos e uma força para os separar. O fogo sobe por causa do fogo elementar e, na terra, une-se tão facilmente a outro fogo que qualquer matéria um pouco seca se inflama rapidamente, porque tem em si poucos elementos que impeçam a combustão. Portanto, tudo o que participa da natureza inteligente comum tende igualmente para o seu semelhante e ainda mais. Com efeito, quanto mais um ser é superior aos outros, maior é a sua tendência a unir-se e fundir-se com o seu semelhante. Para não irmos mais longe, entre os seres privados de razão encontram-se enxames, rebanhos, cuidados de educação e quase amores, porque já aí existem almas, e aí se descobrem tendências de sociabilidade superiores e que não existem nas plantas, nas pedras ou na madeira. Entre os seres racionais, há governos, amizades, famílias, assembleias e, durante as guerras, tratados e tréguas. E entre os seres mais superiores ainda, apesar de separados, existe uma espécie de unanimidade, por exemplo, entre os astros. Assim, a ascensão a um grau superior pode produzir uma simpatia até entre os seres separados. Ora, repara no que se passa presentemente. Só os seres inteligentes perderam essa afeição e concórdia recíprocas, e é apenas entre eles que não se encontra tal concurso. Porém, por mais que fujam, serão de novo apanhados, porque a natureza vence sempre. E verificarás o que digo se prestares atenção. Seria mais fácil encontrar uma parcela de terra separada da terra do que um homem isolado dos outros homens. Mais uma daquelas meditações de Marco Aurélio em que, por meio de uma observação acerca da realidade natural, Marco Aurélio chega a uma conclusão a respeito de um traço que eticamente deve ser observado nos seres humanos. Por meio de uma observação das leis que regem a physis, chega-se a uma conclusão acerca do que deve valer também para a ética, para o estudo dos hábitos, o estudo do caráter, enfim, aquilo que se diz que um homem deve seguir. Então Marco Aurélio observa a natureza, que é mestra, e por meio desta observação ele vê algo que, do ponto de vista do comportamento humano, deve ser observado. Vamos ver com mais detalhes, de modo mais detido, o que Marco Aurélio quis dizer de si para si neste ponto das suas meditações. 9. Todos os seres ligados por qualquer afinidade têm propensão a associar-se. O igual procura o seu igual, tanto do ponto de vista daquilo que é inanimado, quanto do ponto de vista daquilo que tem ânima, que tem psique, que é animado. Primeiro, a observação incidirá sobre os 4 elementos, lembrando-se de que, para a ciência dos gregos e dos romanos, haveria 4, ou dependendo da versão, 5 elementos, além de terra, ar, fogo e água, éter como a substância que formaria os céus. Mas aqui ele faz menção apenas aos 4 elementos e o modo como eles
de certa maneira, sempre se assimilam, sempre se dissolvem em um conjunto só, sempre acabam se fundindo em uma coisa só, num conjunto único, né? O que é terra tende para a terra. Tem uma porção de terra, outra porção de terra, colocadas juntas, se confundem. Tudo o que é líquido para o líquido. Isso é ainda mais claro em se tratando de água e demais líquidos, né? E tudo o que é ar, do mesmo modo. Ainda mais claro no caso do ar, que nem mesmo é visível, né? Tanto que é preciso obstáculos e uma força para os separar. Observação geral sobre os primeiros 3 elementos. O fogo, para a física estoica, é considerado o elemento primordial, é considerado uma das manifestações da energia primeva e aquilo que, de certo modo, põe todo o universo em movimento. De modo que, tanto do ponto de vista propriamente substancial, ele será considerado como o elemento mais importante, como também de um ponto de vista mais espiritualizado, digamos assim, como uma metáfora para tudo quanto existe. Então todo o universo seria uma imensa mole incandescente, uma imensa porção em que essa energia do fogo se observaria em um nível ou em outro. O fogo sobe por causa do fogo elementar, do fogo primordial. Os estoicos seguem Heráclito neste sentido. E na Terra, aqui, observando-se as coisas em menor escala, né, na Terra, une-se tão facilmente a outro fogo que qualquer matéria um pouco seca se inflama rapidamente. Se você tem um incêndio com mais de um foco, você observa que quando esses focos crescem e se aproximam, tudo se torna um fogo só, tudo se torna um conjunto único de labaredas, né? É disso que se está falando. É muito observável, né? Por assim dizer. Porque tem em si poucos elementos que impeçam a combustão e o caráter indômito, indomável do fogo ainda é melhor observado quando estamos diante de um incêndio em que aquilo parece que vai tomar tudo quanto existe, né? Só para quando ou não existe mais ar ou não existe mais combustível. Portanto, então vemos aqui uma observação que vem do mundo natural e isso vai passar para outra parte do mundo natural. Estamos na área dos elementos, vamos ver agora os seres que são dotados de alma, mas que não têm a razão. Portanto, tudo o que participa da natureza inteligente comum tende igualmente para o seu semelhante e ainda mais. E aquilo que é superior terá esta entropia de aproximação, por assim dizer, ainda mais desenvolvida. Com efeito, quanto mais um ser é superior aos outros, maior é a sua tendência a unir-se e fundir-se com o seu semelhante. Isso será observado também com os animais, por exemplo. Para não irmos mais longe, entre os seres privados de razão, entre os seres irracionais, encontram-se enxames, rebanhos, cuidados de educação e quase amores. Aquilo que nós observamos nos animais, a sociabilidade dos animais, sejam invertebrados, sejam vertebrados. Porque já aí existem almas, e já aí existe esse mesmo movimento de busca pelo seu semelhante. E aí se descobrem tendências de sociabilidade superiores e que não existem nas plantas, nas pedras ou na madeira. E há uma certa sociabilidade, hoje a ciência biológica nos mostra, mesmo entre as plantas. Existem trocas e existem associações mesmo entre diversas formações vegetais, algo que não se sabia na época de Marco Aurélio. Há uma solidariedade entre muitas plantas, entre diversos vegetais, né? Entre os seres racionais existem governos, amizades, famílias, assembleias, sociabilidade aqui em diversas fases, em diversos níveis, né? E durante as guerras, e mesmo quando essa sociabilidade é quebrada por meio de uma disputa, existem os tratados, os armistícios e as tréguas. Existem maneiras de se buscar a paz também. E entre os seres mais superiores ainda, apesar de separados, existe uma espécie de unanimidade, por exemplo, entre os astros. Aqui a ideia de que os astros eram seres ainda mais acima de nós, superiores,
que de certo modo se correspondiam ali no céu. Não se sabia que esses astros eram, enfim, estrelas e planetas e cometas, enfim, e meteoritos que nada mais eram que enfim, rochas que tinham a sua própria dinâmica. Imaginava-se uma harmonia meio fixa entre esses astros. Assim, a ascensão, a subida a um grau superior, pode produzir uma simpatia até entre os seres separados, né? É aquela ideia da sympatheia, da simpatia entre todas as coisas que existem, vista aqui apenas no nível das coisas iguais ou muito parecidas. Todas as coisas se correspondem, todas as coisas estão interconectadas, todas as coisas respondem umas às outras, os seres inanimados aos animados, os seres de mesmo tipo entre eles próprios, e por aí vai. Existe uma simpatia, melhor dizendo, isto é, um mesmo pathos, um mesmo sentimento, por assim dizer, em tudo quanto existe, e respostas que são dadas de ente a ente, de acordo com, enfim, as frequências ou vibrações que esses entes conseguem captar, absorver, etc. Algo semelhante nós temos, por exemplo, no hermetismo, né, com aquela chamada segunda lei hermética, que aparece, se não me engano, numa das tábuas de esmeralda e foi posteriormente reformulada de diversas maneiras, de que tudo o que está, de que assim como está acima, está abaixo, né? Ut supra sic infra. E assim como está dentro, está fora, e assim como está em um ser, está no outro, e por aí vai. A ideia de que as leis naturais são as mesmas em todos os lugares e regem tudo da mesma maneira, basta saber observar isto. Então está lá uma das leis herméticas. Eu creio que os estoicos, no caso desta lei específica, que se não me engano é a segunda, achariam a formulação assim como acima é abaixo bastante interessante, né? Ut supra sic infra. O que vale para o macrocosmo vale para o microcosmo. E neste caso estamos falando da aproximação entre os seres, da solidariedade que os seres buscam com os seus próprios iguais. Ora, repara no que se passa presentemente. Só os seres inteligentes, os seres humanos, e alguns deuses, a crer nas histórias contadas pelos poetas, né? Só os seres inteligentes perderam essa afeição e concórdia recíprocas. E é apenas entre eles que não se encontra tal concurso, isto é, que não se encontra este conjunto de situações, né? Só entre os seres inteligentes é que nós observamos as guerras, as inimizades, as desinteligências, a falta de afeição, a falta de paz. Só entre eles é que se observa a animosidade. Por quê? Porque são seres que decidiram não tomar a natureza como mestra, não observar a natureza e perceber que mesmo entre os elementos mais fundamentais há esta busca de assimilação, né? Então, está se tomando algo que é próprio do mundo natural, mostrando-se ao ser humano, e ao ser humano Marco Aurélio em particular, que ele não é uma parte de fora da natureza, e sim uma parte integrante da natureza. Eu gosto muito de uma formulação que eu encontrei no livro do Gabriel Germain, de que no estoicismo o ser humano não está nem fora da natureza, nem tem da natureza por diante dele, e sim dentro da própria natureza. O ser humano é uma parte de um todo natural, regido por leis que, pelo menos no atacado, ele consegue compreender. Porém, por mais que fujam, por mais que os seres humanos fujam, se tornem antissociais, se tornem, como o próprio Marco Aurélio disse em outros pontos, um câncer dentro da ordem natural, por mais que fujam, serão de novo apanhados, e porque a natureza vence sempre, a natureza impõe a sociabilidade humana sempre. E verificarás, tu, Marco Aurélio, o que digo se prestares atenção. Então preste atenção às coisas como elas são, né? Seria mais fácil encontrar uma parcela de terra separada da terra do que um ser humano isolado dos outros homens. Nós sempre
procuramos uns aos outros porque não somos de modo nenhum indivíduos atomizados, indivíduos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros porque, enfim, não apenas do ponto de vista do sustento, mas também do ponto de vista da realização pessoal, né? Ninguém é feliz sozinho, como diz a canção de Tom Jobim. Nós precisamos do outro. E mesmo aquele que reputadamente seria autossuficiente para o estoicismo, que é o sábio, precisa comunicar a sua sabedoria a outrem. Então mesmo ele é autossuficiente apenas em uma das acepções do termo. Ele também precisa dos outros indivíduos para comunicar aquilo que ele sabe, para mostrar a eles qual é a vida boa. Portanto, a nossa sociabilidade, o nosso suspendores, a koinonia, a busca pela vida comunal, são coisas que se observam não apenas no nível humano, mas também em outros níveis da própria natureza. E por fim, 10. Tudo produz o seu fruto, o homem, Deus, o mundo, e cada um produz na sua estação própria. E se esta expressão é mais adequada à vinha e às outras plantas, não importa. A razão tem o seu fruto, ao mesmo tempo comum e individual, e desse fruto nascem outros da mesma natureza que a razão. Mais uma observação de Marco Aurélio que diz respeito, em primeiro lugar, à física. Ele vai usar aqui uma analogia do mundo vegetal para que nós vejamos os seus reflexos do ponto de vista da ética, do ponto de vista daquilo que se espera da conduta humana. Tudo produz o seu fruto. Tudo tem sua consequência. Existem causas, existem consequências, tudo tem os seus efeitos, né? Então, as consequências dependem das causas que as conformam. E, portanto, o fruto depende das sementes que são plantadas, né? Tudo produz o seu fruto. O homem, o próprio Deus e o próprio universo. Então, nós estamos inseridos dentro de uma cadeia ininterrupta e bastante complexa e enfeixada de causas e consequências. E aquilo que nós fazemos e dizemos e pensamos produz frutos, produz consequências também, né? O Deus também está sujeito a isso. E o próprio universo também sujeito a essas leis, lei de causa e consequência, né? E cada ente, tomado em separado, produz na sua estação própria. E há uma estação que é própria para a produção do fruto. Quer dizer, tudo tem o seu tempo. Qual será o fruto do meu trabalho? Eu que me esforço tanto, enfim, trabalho tanto e mal vejo a cor do dinheiro. Tudo tem o seu tempo. Então os frutos aparecerão depois. Há um tempo de maturação das coisas, né? É algo oriental que está sendo veiculado aqui, que está sendo expresso nesta meditação. E se esta expressão de que tudo tem o seu fruto é mais adequada à vinha e às outras plantas, se é uma expressão que diz respeito mais ao mundo vegetal, não importa, porque o que importa é a ideia que subjaz a ela, é a ideia de que aquilo que nós fazemos tem consequência. As sementes que nós jogamos darão frutos melhores ou piores. A razão também, o próprio logos, tem o seu fruto. Ao mesmo tempo, comum e individual. E a razão tem esta propriedade, de que ela se impõe sobre toda a realidade, o conjunto da realidade, o conjunto do universo. O logos é logos spermatikos, isto é, logos que é uma semente, portanto gerador de outras coisas, e coisas que também são racionais e que também são geradoras. Então, o logos spermatikos produz consequências que também têm características generativas, que também têm características que vão produzir outras consequências. O que é uma consequência se tornará uma causa, provavelmente. E assim nós temos uma razão que governa tudo quanto existe e também, sob a forma de centelha divina na cabeça de cada um de nós, nos permite gerar outras coisas, nos permite
dar frutos de alguma maneira, por meio da razão. E esses frutos serão racionais. Então, se você planta frutos que vêm da razão, o que você terá serão frutos igualmente em conformidade com a razão. E desse fruto racional nascem outros da mesma natureza que a razão, portanto, frutos racionais. É como se a razão se replicasse de maneira infinita pelo universo, produzindo outras pequenas razões, que produzirão outras pequenas razões, e por aí vai. Na verdade, tudo isso é a mesma razão universal, que é geradora da realidade e também geradora dos seres que têm capacidade de compreender a realidade, isto é, nós, seres humanos. Eis o que eu tinha a lhes dizer por hoje. Um abraço e continuamos com o nosso PLMMA no próximo vídeo. Tchau, até!